para a glória daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, estamos de volta pela infinita misericórdia de Deus. Meus irmãos e meus amigos, continuem conosco até o final deste vídeo. Hoje a mensagem vai ser muito boa, porque vamos falar sobre a hipocrisia dos fariseus, isto é, dos religiosos daquele tempo. Onde quer que você esteja neste momento, aquele abraço e aquela saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo, muito obrigado, porque você já se inscreveu em nosso canal. Está sendo uma bênção. Mas olha, amigo, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se. É muito importante, você sabia? É importante que você se inscreva, que você compartilhe com seus amigos, que você faça o seu comentário. Seja um comentário, só não aceito ser... A crítica é boa, ela é bem-vinda, mas com educação, faça com educação. Você não é obrigado a concordar com o que está sendo falado aqui. É a palavra de Deus. Mas a gente sabe que nem todo mundo crê. E você não é obrigado a crer. Deus não obriga ninguém a crer. Então, continue conosco, compartilhando, fazendo seus comentários. Deixe seu like. É importante o seu like, tá? O seu joinha, tá bem? E dê aquela apertadinha no sininho. Amém por isso? Graças a Deus. Agora fique conosco até o final do vídeo. Muito bem, agora prepare-se, porque agora nós vamos ler a infalível Palavra de Deus, que é a base da nossa pregação. A pregação de hoje está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 6. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Muito bem. Que texto maravilhoso. Estas palavras que a pastora Sara leu não são do pastor Jairo. Vocês viram? Ela está lendo a Bíblia. Estas palavras foram ditas pelo próprio Jesus e que foram registradas por São Mateus. Amém? Muito bem. Amigos, estas palavras foram registradas não por acaso, porque ela faz parte de um contexto. O que aconteceu? Hoje houve um grande confronto entre os fariseus, que eram os religiosos. Eles eram judeus, eles faziam parte de uma seita na religião judaica. Os fariseus, escribas, faziam parte da elite religiosa daquele tempo. Então eles confrontaram Jesus, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E eles foram, então, tentar Jesus, para que Jesus explicasse, porque eles estavam desonrando as tradições. Olha só. Em lugar nenhum da Bíblia, você pode ler o livro de Levítico, que era o livro das leis cerimoniais, não constava lá. Esse negócio de lavar a mão, comer sem lavar as mãos, foram depois que eles voltaram lá do exílio, da Babilônia, e durante aqueles 400 anos que não houve nenhuma profecia bíblica, aconteceram
muitas falsas doutrinas, apareceram então essas divisões dentro do judaísmo, e apareceram então essas duas facções do judaísmo: escribas, fariseus, saduceus, zelotes e tantas outras que não vou citar aqui. Só para mostrar para vocês que houve o confronto, sim. E exatamente por causa das tradições dos fariseus e dos escribas que Jesus falou estas palavras que vocês acabaram de ouvir e que nós vamos agora meditar baseadas nelas. Vamos agora para a primeira parte da mensagem. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Preste atenção para o texto bíblico. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muito bem. Vejam, amigos, Jesus citou o capítulo 29 de Jeremias. De Jeremias, não, de Isaías, perdão. Leia o capítulo 29 de Isaías, que está lá. Isso é uma prova evidente que Jesus estudava. Viu, amigo? Jesus estudava. Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele passou estudando tudo o que foi profetizado a respeito dele. Por isso que ele citava com maestria as passagens bíblicas do Antigo Testamento, porque até então não tinha ainda o Novo Testamento. Muito bem. Então, Jesus disse para eles: olha, vocês se dizem judeus, vocês se acham religiosos, vocês se acham acima da lei. E aí ele citou: este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Estava se referindo a quem? Aos escribas e aos fariseus. Eram religiosos? Eram religiosos. Na frente das pessoas, eles eram uma coisa, mas por trás eles eram outras pessoas, eram falsos. Então Jesus não poupou eles, não. Disse a verdade: olha, vocês são mentirosos. Vocês não estão falando a verdade. Vocês pronunciam o nome de Deus, mas vocês continuam seguindo doutrinas de homens. Porque lavar as mãos, doutrina de homens. Não estava escrito em lugar nenhum do Antigo Testamento que para comer tem que lavar as mãos. Claro, por uma questão de higiene, a gente tem que lavar as mãos antes de comer, mas não por razões religiosas. Não tem nada a ver. Quer dizer que se eu comer sem lavar as mãos, eu não vou para o céu? Estou pecando? Não. Claro que eu tenho que ter cuidado, principalmente agora nos últimos dias. Estamos vivendo num mundo contaminado. Você chega num supermercado, por exemplo, num shopping, tem lá a escada rolante. Você coloca a sua mãozinha lá naquele corrimão lá. Quantas pessoas colocaram a mão ali? Você coloca a sua mão e aí a sua mão vai ser contaminada. Só estou mostrando que é necessário, sim, que hoje a gente lave bem as mãos antes de comer, para que você não seja contaminado. Amém, amigo? Então, mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando da hipocrisia dos fariseus. Por isso ele disse: ó, esse povo aí, religioso, honra-me com os lábios, mas o coração deles, ó, está longe de mim. E eles seguem doutrinas que são preceitos de homens. Hoje não é diferente. Há muitas pessoas, milhões de pessoas no Brasil, que pronunciam o nome de Deus, conhecem um Jesus intelectualmente, um Jesus teórico. Mas essas pessoas não seguem o padrão de vida estabelecido por Jesus. Que é isso? Doutrina de homens. Doutrina, ensinamento de demônios. Amém, amigo?
Isso é só para você entender que Jesus zelava pela palavra que ele pregava. Vamos agora para a segunda parte da mensagem. O que contamina o homem? O que contamina o homem? Vamos agora para a passagem bíblica. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Muito bem. Você ouviu, amigo? Eu também ouvi. Jesus foi muito claro. O que contamina o homem não é o que entra. Alguém vai pegar isso aqui de forma radical. Então eu posso comer qualquer coisa. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que contamina o homem no sentido espiritual não é o que entra, e sim o que sai. Entra por onde? Pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. É isso que Jesus estava falando. O que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Porque o que entra, se eu como qualquer coisa, Jesus diz que vai para lugar escuso, vai para o intestino, passa por um processo de decomposição, processo biológico, e aí os nossos dejetos são levados para lugar escuso. Falar o português claro, vai lá para a fossa. Não é verdade? É verdade. Mas Jesus foi claro, mas o que contamina o homem é o que sai. Falsa doutrina, falsos ensinamentos e tudo mais. Pois é, de dentro do coração do homem, você pode continuar lendo este capítulo 15 que Jesus falou o que contaminou, o que sai do coração do homem. Prostituição, idolatria, feitiçaria, adultério, todas estas coisas que saem de dentro do homem. Por quê? Porque entrou. Se entrou, vai sair. Então são as falsas doutrinas, os maus costumes é que fazem com que dentro de nós sejam gerados determinados sentimentos, determinados desejos que não condizem com a infalível palavra de Deus. Versículos 18 e 19, pastor. Então leia, pastora, por favor. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Pois é, meus amigos. Quantos assassinatos acontecem dia a dia neste país? Segundo as estatísticas, mais de 40 mil pessoas morrem assassinadas no Brasil. De onde vem o desejo de praticar um assassinato? Vem do coração do homem. Mas isso vem por acaso? Não. Alguém, ou ele viu, ou ele ouviu, em algum lugar. Ou ele foi ensinado, ele viveu num ambiente propício para a prática destas coisas erradas. Então, meu amigo, é isso que acontece. É por isso que o evangelho precisa ser pregado, para que você ouça coisa boa e a sua alma, então, seja cheia de Deus, cheia do conhecimento de Deus. Porque quem tem conhecimento de Deus de verdade, não rouba, não mata, não fica na prostituição, não maquina o mal contra o seu próximo. Vamos fechar a mensagem agora para a pastora Sara, com a terceira parte. Jesus refutou as tradições. Jesus refutou as tradições. Texto bíblico. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Pois é, meus amigos. Então, Jesus estava dizendo o seguinte: planta que o Pai não plantou será arrancada. Estava se referindo aqui às falsas doutrinas, aos falsos ensinamentos, aos maus costumes. Tudo isso Jesus disse, olha, será arrancado, será desfeito.
falsas doutrinas, um dia, por enquanto, Deus está permitindo, que é para fazer uma purificação. Deus está permitindo com um propósito. Mas vai chegar um momento em que Deus vai dizer, ó, parou para ti, encerrou, vai. O mal não vai prosperar para sempre, não vai prevalecer para sempre, digo melhor, não. Vai chegar um momento em que o Criador, o Deus onipotente, onipresente e onisciente, ele vai tomar as devidas providências. Aguarde somente, porque vai chegar o tempo de Deus. Eclesiastes 3 está escrito que para tudo há um tempo determinado. Então vai chegar o momento em que Deus vai mudar tudo que precisa ser mudado neste planeta Terra, no meio da raça humana. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, amigo, que tem sido enganado pelas falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por aquelas pessoas que têm aquela aparência de piedade, são religiosas até, são até pessoas bem intencionadas, pessoas de bem, mas infelizmente estão sendo induzidas pelo espírito do erro. Mas hoje, o Espírito da verdade está falando com você, através desta mensagem, através deste vídeo que você está assistindo agora. E eu quero orar por você agora, que tem sido enganado. Quero orar por você que quer mudar de vida. Eu quero orar por você que quer morar no céu. Você sabia que a sua religião não vai levar você para o céu? Muito pelo contrário. Muitas religiões estão ajudando as pessoas a se afastar de Deus, e a consequência disso é que vão passar a eternidade no inferno. Deus não quer isso para ninguém, muito menos para você. Qual é a saída, pastor? A saída é você aceitar Jesus, porque ele é dono do céu. E só vai entrar no céu aqueles que nascerem de novo. E tem que nascer de novo agora. Estou falando de um novo nascimento, de um nascimento espiritual. Leia o capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu São João, que lá fala da conversão de Nicodemos. Amém? Quero orar por você agora. Arrependa-se. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Ele vai perdoar você, vai registrar o seu nome no livro da vida, e se você continuar servindo a Ele, sem se afastar da verdade, está garantida a sua morada no céu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Aquelas que entenderam, que creram e que querem morar no céu e que querem nascer de novo. Paizinho, é só o Senhor quem pode dar uma vida nova, uma nova vida espiritual para qualquer pessoa que creia. Pai, pelas pessoas que estão arrependidas, que estão aceitando a Jesus, que estão aceitando a verdade do Evangelho e querem viver na terra para te agradar, por estas pessoas eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam te servindo até o fim das suas existências na terra, assim seja. Amém. Agora, vou orar por você, amigo, que mandou seu pedido de oração. Está aqui o seu nome. Creia, porque só tem bênção da parte de Deus aquele que crê. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Creia somente. Paizinho, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que mandaram seus pedidos de oração. Paizinho, em nome de Jesus, eu oro por todas elas. As que estão doentes fisicamente. Libera a bênção da cura para todas elas. Libera a bênção da libertação para todas as pessoas que estão escravizadas pelo mal, pelo vício, pelos demônios. Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor libere a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. Faz isto para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém e amém. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho,
e pela audiência de todos. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Só o Senhor é Deus.